já deve ter recebido aí no seu WhatsApp. Nós mandamos a nossa revista, que ela é semanal e é eletrônica. Eu quero te dizer que isso é uma coisa que acontece em poucos lugares, tá? Nós seguimos mais ou menos um modelo da revista que é feita lá em Goiânia. Na verdade é o nosso alvo. E você pode mandar para a célula, mandar para quem você achar. Não só para ser usado aqui, mas envie a palavra de Deus. Quanto mais ela se espalhar, melhor. E nós estamos fazendo uma série, que é uma série da Nova Aliança. Diga, Nova Aliança. Lembra as cláusulas da Nova Aliança? Dos teus pecados jamais me lembrarei, das tuas iniquidades. Escreverei no seu coração a minha lei. Então, nós já ministramos sobre as cláusulas da Nova Aliança. E hoje nós vamos ministrar uma pergunta. Fala para o irmão que está do seu lado: você é pecador ou justo? Pergunta para ele: você é pecador ou justo? Olha, a verdade do Novo Testamento é que nós não somos mais pecadores, mas nós somos feitos justos por meio da obra consumada da cruz. Alguém pode dizer amém? Amém. E eu tenho certeza que o Senhor quer nos esclarecer ainda mais. Você precisa de mais luz de Deus sobre a nova aliança? Então ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu preciso de mais luz de Deus, mais revelação sobre a nova aliança. Senhor Jesus, eu creio que essa palavra é para me abençoar, para me esclarecer e para eu andar ainda mais de acordo com a nova aliança. Em nome de Jesus, aleluia. Então vamos lá. Quando um novo convertido ouve isso, ele pensa: ah, pastor, mas é muito estranho isso. Afinal de contas, como que eu sou justo se eu ainda peco? O senhor está dizendo que eu sou justo, mas o que eu estou vendo na verdade é que eu peco. Eu não deveria então parar de pecar? É uma pergunta plausível. Como que é possível, pastor, deixar de ser pecador e ainda pecar? Você crê que é uma pergunta legítima, sim ou não? Agora, nós precisamos entender uma coisa: o que é pecador? Qual que é a definição de pecador? Se você abrir o dicionário, você vai ver lá: pecador é aquele que peca, ou aquele que pratica pecado. Mas isso é o dicionário, Aurélio ou qualquer um outro. Mas o que a Bíblia diz? Quem é o pecador? A Bíblia, então, se você consultar a Bíblia, você vai ver que ela tem uma definição diferente de pecador. Pecador não é aquele que cometeu o pecado. E hoje é um dia muito bom de falar sobre isso, porque tivemos aqui a apresentação de crianças, a Valentina. E você olha para a Valentina e você pode ficar em dúvida: a Valentina é pecadora ou não? Se você abrir o dicionário, você vai falar: não, ela não é pecadora. Por quê? Porque ela não cometeu nenhum pecado. Mas se você abrir a Bíblia, você terá uma outra definição de pecador. Pecador não é simplesmente aquele que fez um ato pecaminoso, mas é aquele que tem uma natureza pecaminosa. Alguém está me entendendo? Então, segundo a palavra de Deus e não segundo o dicionário, pecador não é a questão de alguém que faz coisas, mas é aquele que recebeu uma natureza pecaminosa. Mesmo, que é o caso da Valentina, que um pecador não tenha cometido nenhum pecado. Então eu preciso te dizer que a Valentina, que tem aí seus 60 dias de vida, imagine, ela é pecadora. Mas pastor, ela não fez nada. Realmente ela não fez nada, mas a Escritura diz, Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, ela nasceu por conta de pastor, por conta de quê? Por conta do pecado de Adão? Você acredita? Por conta do pecado de Adão. Ah, mas isso não parece justo. Nós vamos chegar lá. Mas é uma questão de natureza e não de prática. Diga, o pecador é uma questão de natureza e não de prática. Então, por natureza,
A Valentina que foi consagrada hoje, segundo as Escrituras, é pecadora. Mas ela não fez nada. Segundo o dicionário, não. Segundo o dicionário, pecador é quem comete algum tipo de ilícito, de ato pecaminoso. Mas nós não vivemos segundo o dicionário. Quem vive aqui segundo a Bíblia? Vou perguntar de novo, quem vive aqui segundo a Bíblia? Então, não é uma questão de prática, mas de natureza. Muitos pensando que pecado é uma questão de prática, eles tentam mudar comportamento. Funciona? Eles tentam então, já sei, eu vou parar de fazer isso. E aí ele se esforça muito para tentar parar aquela prática. Ele consegue? Por quê? Porque não é uma questão de comportamento, é uma questão de natureza. Pastor, mas ainda tem crente que peca. Tem. Por quê que tem crente que peca? Pela mesma razão. Não é uma questão de prática, é uma questão de natureza. Natureza. Então o cristianismo não é um estilo de vida simplesmente, não é uma questão de comportamento, mas é uma questão de natureza. Diga, eu tenho a natureza de Deus. Biólogo aqui, pastor Sérgio Carlos Ferreira. Temos carnívoros, herbívoros. E temos mais algum outro tipo? Onívoros, obrigado. Então, temos carnívoros, herbívoros e onívoros. Se um carnívoro quiser se comportar como um herbívoro, ele pode? Ele vai sentir bem? À vontade. O leão, que é um carnívoro, decide: não, vou ser igual o elefante, que é um herbívoro. Estou correto? Vou comer só folha e etc e planta. Vai ser o leão mais infeliz da terra. É o leão fit, diet, detox. O leão, que é por natureza herbívoro, ele vai ficar lá se controlando. Não posso comer carne, não posso matar aquela zebra, não posso comer carne gorda. Eu preciso ficar fit, igual o elefante. Uma vez eu falei isso para o pastor Aloysio, né? Eu amo as respostas dele. Falei, pastor, esse negócio tal, comer salada, etc e tal. Eu falei, não sei. Ele falou, não sei como é que funciona não, porque o elefante é bem pesado. Aí eu fiquei pensando, eu falei, só come esse tipo de coisa, né? Então esquece, fecha parênteses. Depois você medita aí no por que o elefante é gordo comendo só folha. Então, o cristianismo não é esse negócio, eu preciso me comportar bem, porque se eu me comportar bem, olha aqui, vem cá, se eu me comportar bem, eu serei santo. Não, você já é santo, comportando bem ou mal. Aleluia. Ah não, pastor, aí não, aí você está pregando uma doutrina esquisita. Está vendo por que você acha que cristianismo é comportamento? Aí vira moralismo, que não é cristianismo. Então, o cristianismo é uma questão de natureza. Alguém aqui tem a natureza de Deus? Então, copia agora que eu vou te falar. Se você tem a natureza de Deus, assim como o leão tem a natureza de um carnívoro, o que o leão deve comer? Coisas que carnívoros comem. O que cristãos que têm a natureza de Deus deveriam comer? Coisas celestiais. Você quer saber por que o cristão peca? Porque come coisas egípcias, porque tem comportamentos egípcios. É o leão tentando ser o que ele não é. Você nasceu de novo, você não funciona para esse mundo. Mas pastor, por que então que eu ainda falho, eu ainda erro? Porque está fora da sua natureza. Mas como que eu sei que eu pequei? Não precisa te falar, você sabe. Por que você sabe? Porque está fora da sua natureza. Você já sabe na hora. É igual comida. Comeu coisa que não gosta, já sente na hora, não é verdade? Já viu quando você, por exemplo, não gosta de condimentos, cominho, essas coisas, né? Aí você vai lá na comida, hein, pastor Hélio? Naquela rabada que nós comemos domingo passado, aleluia. Tinha uns condimentos lá, não tinha? O que era? Eu sei porque eu sou bíblico, eu como de tudo que põe na frente sem nada perguntar, aleluia. Eu sei que estava bom, ele é dos meus também. Mas tinha lá, minha esposa, por exemplo, não come, tem um negócio lá que ela não come, espécie, o que era? Salsinha, aleluia. Não faça comida para a pastora Janaína que tem salsinha, ela não come. Aí
Já sente na hora, não sente? Por quê? Porque vai contra o seu paladar. Agora imagina contra a sua natureza. Alguém está comigo? Então nós podemos identificar uma mangueira sem que ela tenha dado manga alguma. Por quê? Por causa da natureza dela. Ela tem um tipo de tronco, ela tem um tipo de folhas. Então quando você olha para alguém, você consegue identificar a natureza daquela pessoa. Você é um filho de Deus, você não é parecido com a serpente. Você é um servo de Deus e tem a natureza divina. Alguém aqui, por favor, diga amém. Então você não é um pecador porque peca. Você não é um pecador porque praticou o pecado, mas porque peca. Ah, pastor, então por que eu peco se eu não sou pecador? Olha, nós nos tornamos pecadores quando Adão pecou. Vamos agora para a Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos 5,19. Romanos 5,19. Porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram desobediência, perdão, 5,19 de Romanos. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores. A desobediência de quantos homens? Que homem que foi esse? Então vem cá, acompanhe a lógica bíblica. Pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores. Quem foi esse homem que desobedeceu? Adão. Assim também, isso aqui é fundamental, diga comigo, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, pastor, preste atenção, nós nos tornamos pecadores quando Adão pecou. Por quê? Porque ele era o nosso representante. Então você pode pensar, eu já pensei isso. Ah, mas é muito injusto, foi Adão que pecou, agora eu sofro as consequências do pecado? Parece injusto, sim ou não? Eu concordo que parece injusto. Parece injusto ou não? Mas vamos então agora fazer o benefício? Vamos usar o que Paulo usou aqui para explicar aos romanos? Bom, ele diz: vou te ensinar acerca da justiça. Você fez alguma coisa para se tornar pecador? Não, só nasceu, né? Vamos usar a mesma lógica para o reverso? Você tem que fazer alguma coisa para se tornar justo? Mas você não pensa assim, porque colocaram na sua cabeça que cristianismo é um conjunto de regras que você tem que praticar, e se você não viver de acordo com o altar, está fora. Se você não fizer coisas para ser santo e parecer santo, está afastado de Deus. Mas não faz sentido. Olha, eu acho maravilhoso a lógica paulina, a lógica de Romanos. Ele fala: vou te ensinar fácil. Você fez alguma coisa para se tornar pecador? Valentina, fez alguma coisa para se tornar pecadora? Não, ela só nasceu. Então, para se tornar justo, usa a mesma lógica. Por meio de um homem só, o seu representante, Adão pecou. Por isso ele passou por DNA espiritual o pecado para toda a raça. Todos se tornaram pecadores. Vamos ao outro texto, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Mas foram todos que pecaram? Quem pecou? Mas por que a Bíblia diz todos? Porque todos foram incluídos em Adão, porque ele é o pai da raça. Então, Adão criou uma raça. Qual raça que Adão criou? Pecadores. Qual raça que Adão criou? Mas qual raça que o segundo Adão criou? Os justos. Compreenderam? Por que agora todos se tornaram justos automaticamente? Podem se tornar. Para se tornar justo, o que tem que fazer? Só crer. Só crer. Só crer que Jesus Cristo já pagou o preço para você se tornar justo. Mas olha o que os crentes fazem. Eles não acreditam nisso. Eles estão tentando fazer coisas para se tornarem justos. Aí eles estão tentando se santificar. Quem tenta se santificar está negando o sacrifício da cruz. Está dizendo: não foi suficiente, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais do que Jesus fez.
Porque, pastor, você acha que é assim tão fácil? Não, eu não acho que é tão fácil, eu tenho certeza que é fácil. É só uma questão de fé. Então preste atenção no que Paulo diz aqui. Paulo diz que por meio da desobediência de um só, diga um só, qual foi o resultado? Pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, diga um só, muitos se tornarão no futuro justos. Como que você se torna justo? Crendo na obra consumada da cruz, sem acrescentar coisa alguma. Então, pela obediência de um, todos se tornaram pecadores. Mas como Deus é justo, você achou que era injusto, né? Você achou que era injusto. Ah, mas não é justo que um pecou e todos pecaram. Então eu vou te contar, é justo que um santificou e todos foram santificados? Também não me parece justo. Na verdade, ele é que fez o trabalho, um fez o erro e todos sofreram erro. Mas e quem acertou? Ele deu o benefício para todos os outros. Então agora a balança está equilibrada. Adão pecou e todos se tornaram pecadores. Cristo cumpriu a obra do Calvário e todos podem se tornar justos. Diga glória a Deus. Pastor, o que isso tem com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua vida, porque vai te trazer paz, vai te trazer segurança eterna. Porque se você é o tipo do crente que crê que hoje está salvo, hoje eu estou no altar, amanhã eu vou sair do altar. Por que ele crê que ele saiu do altar? Porque ele não comportou bem. Aí ele mentiu. Não, pastor, eu não minto. Acabou de mentir. Porque Abraão mentiu, a galera toda lá no Velho Testamento mentiu. Você está fora da lista? Por favor, irmão, enxerga. Então, pastor, eu menti. Aí saí da presença. Mas aí, essa semana eu estou bem. Essa semana, esse mês eu não menti. Então agora eu estou na presença. Essa vida é um inferno. Quem tem segurança desse negócio aqui? Então, a sua segurança é Cristo. A sua segurança não é o seu comportamento. Diga, a minha segurança não é o meu comportamento. A minha segurança é Cristo. Ah, pastor, então vamos fazer o que quiser. Não é assim que funciona, vou te explicar daqui a pouco. Deus trabalha com princípios e não com métodos. Deus fez Cristo e fez de Cristo o nosso representante. Porque Ele obedeceu, agora nós nos tornamos justos pela fé. Eu não precisei pecar para me tornar um pecador. Assim também como eu não preciso obedecer para ser feito justo, eu já fui feito justo no dia que eu criei na obra do Calvário. Amém? Então como que isso acontece? Vai comigo para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Segunda, perdão. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Adão? Quem não conheceu o pecado? Jesus. E para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Você adquiriu justiça? O ar-condicionado foi desligado? É que só tem funcionando, tá chegando queimado lá fora. Ah, é? Não estou percebendo. Olha só, algum pastor, olha isso para mim, porque aqui dentro, sem ar-condicionado, vai ficar insustentável. Pastor Marco, olha isso para mim. Então, presta atenção. Nós fomos feitos justiça de Deus. Você adquiriu justiça ou você recebeu justiça? Alô, tem alguém comigo? Ora, então você foi feito justiça de Deus. Houve uma troca no Calvário. Nós chamamos isso de doutrina da substituição. Qual doutrina da substituição? Na cruz, Cristo substituiu o pecador. Romanos diz que o salário do pecado é Quem deveria morrer na cruz? O pecador. Quer dizer, aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Então, ele deveria ir para a cruz? Não. Quem deveria ir para a cruz? O pecador. O pecador é que deveria ir para a cruz. Então, porque Cristo foi para a cruz, ele foi no lugar de alguém. Foi no lugar de quem?
no lugar do pecador, no nosso lugar. E ali então houve uma substituição. Vem cá, presta atenção em mim. Deus pegou o meu pecado e me deu o que dele? A justiça dele. Ele pecou? Não. Então ele deveria receber a punição do pecado? Não. Mas porque ele foi para a cruz, ele levou o meu pecado e me deu o que dele? A justiça dele. Pastor, por que Cristo ressuscitou? Porque o salário do pecado é a... Quando Cristo morreu e encontrou-se com a morte, como diz o autor de Romanos, a morte não teve domínio sobre ele. Por que a morte não teve domínio sobre ele? Porque a morte só tem domínio sobre os pecadores. Porque o salário do pecado é a... Quando Cristo morreu e desceu lá ao inferno, ele pôde ficar lá? A morte pôde segurá-lo? Por que não pôde segurá-lo? Por um princípio legal. A Escritura diz: aquele que não conheceu pecado. Então, ele que não conheceu o pecado, e nós que tínhamos o pecado, nós tivemos uma substituição. Diga, substituição. Entregamos o pecado para ele, e ele nos deu a sua justiça. Diga para o irmão que está do seu lado: você foi justificado. Por isso. Então, é por isso que hoje dizemos que somos justos. Ainda podemos pecar, mas não somos mais pecadores. Aleluia, aleluia e aleluia. Ainda podemos pecar, mas não somos mais pecadores. Eu vou te explicar. Alguém aqui sabe fazer pão? Pão de casa? Pão feito em casa? Quem sabe fazer? Alex Paz sabe fazer pão. A senhora aqui, a Débora, o pastor Ederson. Você é padeiro, pastor Ederson? Não. Mas sabe fazer pão. Você é padeiro, pastor Ederson? Mas sabe fazer pão. A senhora é padeira? Mas sabe fazer pão. Moral da história: você é justo, mas ainda peca. Não é porque sabe fazer pão que é padeiro. Alô? Copiou? Então, pastor Sérgio dirige carro, é motorista. Quem mais aqui tem carteira de motorista? Mas é motorista profissional, a senhora? Não. O senhor é motorista profissional? Não. O senhor aí no fundo, jovem, de boné, é motorista profissional? Não. Mas dirige, sim ou não? Então, por que você dirige faz de você motorista profissional? Por que você faz pão faz de você um padeiro? Não. Então, porque você peca não faz de você um pecador. Se alguém está entendendo, fala amém para o pastor. Amém. Então, essa é a diferença entre a sua posição e o seu estado. A sua posição, ela não muda. Eu estou em Cristo. Mas o meu estado pode variar. Não o meu estado com relação à posição. Eu estou em Cristo, portanto eu estou salvo. Eu tenho segurança eterna. Mas às vezes sai um pão lá na padaria que não podia sair. Às vezes quem está dirigindo bate o carro. Você sai de casa para bater o carro? Mas você que está dirigindo pode se envolver em algum acidente? Pode. Então fala comigo: o pecado na minha vida é um acidente. É um acidente. Você não quer pecar, você não está planejando pecar. O pecado na sua vida é um acidente. Pastor, mas eu conheço gente que o pecado na vida dele não é um acidente, é um planejamento. Então ele não nasceu de novo, não. A natureza dele não foi mudada. Mas ele está na igreja, não tem problema. Ele é um religioso, que ele gostou do culto evangélico, gostou da maneira que tem a palavra, tem uns amigos legais lá dentro. Mas o apóstolo João diz que estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Então não é porque alguém vem para o culto da igreja que ele teve a natureza mudada. Alô? Quem está entendendo? Diga: eu estou em Cristo. Então você, a sua posição não muda, mas o seu estado pode mudar. Às vezes você se sente entusiasmado, às vezes você fica meio deprimido. Isso é o estado, quer dizer, a sua condição emocional. Mas há momentos
que você não pode duvidar jamais de que eu estou em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Fala para o irmão que está do seu lado aí, fala: você está em Cristo. Fala para ele: você permanece em Cristo. Agora, sabe qual que é a dúvida? Vem cá, por que você fica com dúvida? Porque você não analisa a vida pela posição, você analisa a vida pelo comportamento. Então você fica pensando assim: gente, mas como que eu fiz isso? Eu não poderia fazer isso. Fala comigo: acidente. Está compreendendo? Você faz bolo para dar errado, o bolo, mas todos os que você fez sempre deu certo, não errou nenhum. Não, por favor, irmão. Não, todos os negócios que você fez na vida, acertou todos, nunca errou nenhum. Então não é assim que a vida funciona. Por que seria assim a vida espiritual? Você analisa: ei, vem cá, olha só. O dia que você fez o bolo e deu errado, você parou de fazer bolo? O que você fez? Continuou fazendo. Vou fazer outro bolo e eu vou acertar. Diga aleluia. Por isso, o dia que você pecar, não pare, porque você vai se levantar e vai acertar de novo. O dia que você teve um acidente lá, bateu o carro, nunca mais vou dirigir, rasguei minha carteira, não quero mais saber disso. É assim? Por que então no dia que peca fica pensando que perdeu a salvação? Por que algum não faz sentido nenhum? Quando você achar e encontrar um irmão que perde a salvação, fala para ele da carteira de motorista, fala para ele do bolo que ele fez, fala para ele de alguma coisa que ele fez e errou, mas não parou, continuou, avançou, porque ele tem segurança: eu sou salvo em Cristo Jesus, e eu vou avançar, eu não vou desistir, eu vou comer a comida certa, e se eu comer a comida certa, a criança vai crescer. O que a mãe tem que fazer com a filha? Só amamentar. Ela vai fazer isso que está fazendo mesmo, vai dormir, vai acordar, vai dormir, vai acordar. O reino dos céus é assim: plantou o homem a semente, sem saber como cresceu, dormiu, levantou, e quando ele percebeu, cresceu a árvore. Você que é pastor, que é líder de célula, lidera a sua célula em paz. Não tem nada a ver com você, é obra de Deus. Não fique pastoreando oprimido, pensando: meu Deus do céu, os irmãos não vão me ouvir, meu Deus do céu, os irmãos não vêm, para com isso. Porque senão, se você estiver assim, você está pastoreando baseado no estado e não na posição. Quem pastoreia baseado na posição permanece, com muitos ou com poucos, com estrutura ou sem estrutura. Porque se você for por todos os reis da Bíblia, um dia Davi estava sentado no trono, mas no outro dia ele estava lá dentro da caverna de Adulam. Um dia ele estava lá com toda a glória do palácio, mas outro dia ele estava lá com toda a escória da sociedade. Mas ele não parou. Por que ele não parou? Porque ele sabia da sua posição: eu sou um rei, e quem é rei é inevitável, ele vai voltar para o trono. Por isso que Deus fez você, por isso que Deus fez a mim, reino e sacerdote. Então fala para o irmão que está ao seu lado, para nós finalizarmos. Fala para ele: permaneça na posição. Qual posição, pastor? Em Cristo. Em Cristo. Eu estou em Cristo. E aí você encontra uma coisa tremenda nas Escrituras. Para terminar, Números 23, 20. Israel estava passando por Moabe, e o rei moabita contratou um profeta profissional chamado Balaão para amaldiçoar Israel. E aí, você já sabe a história. Balaão ia amaldiçoar. Quando ele abria a boca, o que saía da boca dele? Bênção. É incrível, né? Eu amo as histórias bíblicas, parece coisa realmente incrível. Aí, olha o que Balaão, profeta profissional que se vende, falou em Números 23, 20: eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Olha só, quem está falando não é um santo homem de Deus, não. É um profeta, estava sendo comprado por dinheiro.
Eis que eu recebi ordem para abençoar. Fala comigo, ele abençoou, não posso revogar. Vou falar para você uma coisa séria, que talvez vai doer nos ouvidos dos religiosos, mas Deus te abençoou, não é possível revogar. Você é abençoado, é abençoado. Pode aplaudir, se é para Jesus, vale a pena. Você é abençoado. Mas estão me amaldiçoando no trabalho, recebi ordem para amaldiçoá-lo. Pode tentar, faz aí o que você quer. Quer fazer o quê? Quer me praguejar? Pragueja aí. Eu já fui abençoado na obra lá do Calvário, não posso revogar. Mas e se eu me comportar mal? Pois é, você vai comportar mal do mesmo jeito que você fez o bolo errado. Você vai pegar a receita certa e vai acertar. Por que tem certeza que vai acertar com o bolo e vai errar com a salvação? Por que tem certeza que vai dirigir novamente em paz, mas não vai acertar na vida da igreja? Então eu quero falar para você, fique de pé onde você está, viva a sua vida em paz, permaneça na posição. Pastor, mas e o Estado? Não ignore o Estado. Não ignore o Estado. Não ignore o Estado. Olha aqui para mim. Será, pastor, que devemos ignorar o nosso Estado? Não. O pecado é uma coisa horrível, destruidora. Fuja dele. Fuja dele. E nós estamos cheios de textos bíblicos. Fugir da imoralidade. Fazei morrer a vossa natureza carnal, em Colossenses capítulo 3. Não briga com o pecado não, porque ele pode destruir você, sua casa, sua família, seus filhos, sua geração inteira, seu ministério. Eu não estou ensinando para ignorar o pecado, eu estou ensinando para permanecer na posição. Você se comportou mal, volta para a posição. Pastor, mas é possível Deus me disciplinar? Diga graças a Deus. Alguém já leu em Hebreus capítulo 4 que o pai disciplina o filho que ama? Ora, você vê a sua criança, temos aí um bebê, a Valentina, se aproximando de uma bacia de água, de uma piscina. Aí você, como pai e mãe, vai ter que discipliná-la para ela não se aproximar desse tipo de coisa. Criança gosta, sabe, de enfiar a mão na tomada, né? Hoje está mais protegido, mas enfiava facilmente. Aí o que é o choque? Fala comigo, proteção. Ela não vai mexer mais com aquilo. Proteção. Então quando Deus disciplina, é porque Ele quer fazer o que? Fala comigo, proteger. Sabe aquele negócio assim, vem cá, está dirigindo, aí você está com muito sono. Acontece comigo constantemente, né? O pastor Bruno já acompanhou. Aí você está lá e passa naquela proteção, no olhinho de gato ali. Para que aquele susto? Proteger você. Você está saindo da pista, não é verdade? Então aquele que está ali para a sua disciplina, sua proteção. Por que eu e você precisamos da vida da igreja? Fala comigo, proteção. Por que você está numa célula? Fala comigo, proteção. Por que você vem ouvir a palavra de Deus? Fala comigo, proteção. Tudo isso é para guardar você. Mas você pode encarar de uma outra forma. Você pode encarar como uma cobrança, uma coisa chata, gente pegando seu pé. Eu prefiro crer como a Escritura diz: Deus é bom, e tudo que Ele faz é para me abençoar. Por isso eu queria ministrar aqui com você ao Senhor. Nós vamos fazer o batismo da Ruth Pérez, filha do pastor Maicon Hugo, da pastora Astrid Maria. Mas antes disso, eu queria orar com você. Você não pode ter mais esse tipo de dúvida: justo ou pecador? Não, eu sou justo. Você não pode mais viver com dúvida se tem ministério ou não, se é líder ou não. Não, você não pode, porque essa é a sua posição. Você não é um pregador porque gostam da sua palavra. Você não deve medir a sua palavra pela quantidade de visualizações.
Você é pregador porque você foi chamado para ser pregador. Você não prega para a plateia, você prega porque foi chamado para pregar. Você não vive aqui fora porque estão falando bem ou mal de você, porque você não está aqui para agradar a homens, mas antes para agradar a Deus. Eu queria orar com você, nós vamos ministrar o cântico. Eu queria que você se colocasse de pé e você pudesse ministrar ao Senhor, falar: Senhor, obrigado, porque eu fui feito justo. E uma vez que eu fui feito justo, como disse o profeta Balaão, não tem como revogar. O Senhor até me pagou para eu amaldiçoar, mas não tem jeito. Esse povo é abençoado. Ele foi abençoado, e tudo quanto ele colocar as mãos prosperará. Mas eu não vou sentar na roda do escarnecedor, eu não vou ficar no conselho do ímpio. Antes, vou meditar na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Vamos ministrar isso, Adão Neto? Vamos ministrar o Senhor. Eu queria que hoje você reafirmasse a sua posição em Cristo Jesus. Talvez você estava em dúvida se é um bom pai, se é uma boa mãe. É a mesma coisa, serve para a mesma coisa. Eu estou na posição. Hoje tivemos aqui uma apresentação de crianças. Vê se um homem pode ter filhos. Vê se está no poder de um homem ter filho, de uma mulher. É Deus quem concede. Então, se Deus concedeu, você está na posição. Não deixa ninguém te acusar. Você não tem sido uma boa mãe. Mentiroso. Essa semana, mais fácil um pouquinho. Essa semana atendi um pai. Era 8h30 da manhã. Um lugar público, uma cafeteria. Ele recebeu uma acusação. Alguém dizendo para ele, não sei se era membro da família ou a própria esposa: você não é um pai decente, isso. O homem desabou 8h30 da manhã num lugar público. Aí eu tenho 50 anos de idade. Aí eu falei: tá vendo? Pensei comigo, tá vendo o que a condenação faz?
ela destrói uma pessoa. Por quê? Porque ao invés de meditar na posição, ele está meditando no comportamento. Ele está avaliando, não é com base na posição. Ei, eu sou o pai. Quem está me entendendo? Eu posso ter um comportamento errado aqui momentaneamente, mas se eu estou firme na posição, Cristo vai me conduzir lá. Mas se você meditar o tempo inteiro no seu comportamento, eu vou te contar o resultado. É esse: é depressão, é tristeza, é angústia, e vai terminar em morte. Porque todo homem vai concluir que não presta. Não é um bom pai, não é uma boa mãe, não é um bom líder, não é um bom pastor, não é um bom funcionário, não é um bom marido, não é uma boa esposa. Vai acabar tudo, vai acabar casamento, vai acabar os filhos, vai acabar, porque está meditando na coisa errada, está meditando na morte, não na vida. Alguém está comigo? Então fala comigo: eu permaneço na posição. Isso serve até para a sua saúde. Sabia disso? Quem que são os doentes? É quem está procurando a doença, é quem medita na doença, é que tem certeza que está doente, e apareceu qualquer coisa no corpo dele, ele já está doente. Eu vi um testemunho domingo passado. Era um culto que estavam famílias de pessoas que tinham portadores do vírus HIV. Presta atenção, eu vou passar aqui para o batismo. O irmão da igreja, ele é irmão da igreja, diácono daquela igreja, lá em Cape Town. Ele chegou e falou: eu sou portador do vírus HIV, e o médico me chamou e me deu a notícia. Aí eu olhei para ele e falei: nossa, deve ter dado ele um senhor. Eu falei: nossa, então recebeu o diagnóstico agora. Aí ele falou: foi há 19 anos atrás. Aí eu já fui abençoado. Falei: 19 anos atrás? Aí ele falou: o dia que o doutor me chamou no consultório, mais baixo, Adão, ele falou assim: você tem poucos meses de vida, porque você sabe, você pode pegar um resfriado e morrer, você pode pegar algum tipo de doença e morrer, você não tem imunidade. Passaram 19 anos, diga glória a Deus. E aí ele já estava abençoado. Aí ele falou assim: agora eu quero chamar a minha esposa. Ele chamou a esposa dele. Eu falei: gente, depois disso o cara casou. Aí ele falou: eu quero também chamar as minhas filhas. Aí era menina nova, mocinha, está dentro dos 19 anos. Eu falei: uau, olha o que Deus pode fazer quando alguém fica na posição. O estado dele foi o diagnóstico que o médico deu: vai morrer, senhor, não tem jeito, é só uma questão de tempo. Aí ele casou, teve as filhas e não viveu não, está vivendo por 19 anos, depois que alguém contou o estado dele. Aí aquele dia que o médico falou para ele: vai morrer, sabe o que ele decidiu? Falou: vou servir a Deus, já que eu vou morrer mesmo, vou servir a Deus. Aí Deus falou: pois então eu vou servir você também, vai viver. E para fechar o testemunho do irmão, ele contou assim: infelizmente, aquele médico que me deu o diagnóstico 19 anos atrás morreu. Quem tinha certeza que ia viver, morreu. E quem tinha certeza que ia morrer, está vivo até hoje. Por quê? Porque permaneceu na posição. Eu estou em Cristo. Eu só vou partir o dia que o Senhor chamar para partir. Você está em Cristo. Sua casa está em Cristo. Seu trabalho está em Cristo. Sua família está em Cristo. Seus filhos estão em Cristo. Essa é a sua posição. Então não saia da sua posição. Ah, mas meu filho afastou. Não, isso é só um estado. Eu estou na posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas a vida financeira não está próspera. Eu estou te contando, isso é só um estado. A sua posição é que Ele se fez pobre para que você fosse enriquecido.
Se você permanecer na posição, você vai ver a glória de Deus. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu permaneço na posição de justo. Eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. Eu recebi justiça e eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia.